Olá, meus queridos e queridas, como vão vocês? Tá tudo bem aí? Eu tô de volta para trazer para você uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto. E aí, tá vencendo seus medos, suas angústias? Você veio para ficar ou não? Vem para cá para a gente conversar. Vem para cá para você ter um alento, para você ter um conforto. Eu vou trazer palavras para você que façam com que você raciocine. Igual eu tenho dito nos meus vídeos, aqui você não vai ficar enganado não, tá? Eu tenho usado passagens bíblicas para poder trazer motivação para você, para trazer entendimento espiritual, e eu peço a Deus que Ele possa abençoar a sua vida grandemente. Tá joia? Dá uns recadinhos para você. O nosso canal, ele vai ter mais pra frente, né? Ele vai ter algumas novidades. Se porventura você quiser patrocinar o nosso canal, para que eu possa investir também em tecnologia, eu aceito de bom grado, tá bom? Porque, o que acontece? Se porventura você tiver algum comércio, você é de Leopoldina, se você quiser com que eu faça propaganda de algum produto que você venda, se você é uma pessoa autônoma, se você é uma sacoleira, né? Se você vende produtos de Avon, Jequiti, essas coisas, se você quiser que eu anuncie aqui, eu anuncio também, tá bom? E por outro lado, eu quero fazer com que esse canal ele venha crescer. Agradeço muito para você que é inscrito, para quem só tinha 64 inscritos, agora está com mais de 260. Muito obrigada. Né? Que Deus te abençoe grandemente. Saiba que eu tenho orado por você, tenho buscado por você, tenho pedido a Deus pela sua vida, tá bom? Então mais pra frente nós vamos ter mais novidades, até minhas também, que eu vou colocar pra você, tá joia? Eu gostaria de falar hoje, né, a respeito do dia da provisão. Para que eu fale de provisão, eu vou falar pra você da escassez que vem das dívidas. E eu andei fazendo umas pesquisas e vi o seguinte, que na época lá de Jesus, Jesus ele era contra a pessoa que ficava devendo os outros, ele era contra a pessoa que, né, não paga, que dá calote nos outros. Porque era assim, na verdade assim, é uma vergonha, né? Mas quem nunca deveu ninguém, que fale. Mas assim, no Antigo Testamento era interessante, porque para aqueles que eram israelitas, que tomassem empréstimos, né, alguma coisa assim, para aqueles que eram realmente israelitas, o povo, né, era mais generoso, mais altruísta. Agora, para quem era estrangeiro, eles podiam cobrar juros, né? Na lei mosaica, acontecia uma coisa interessante. O ladrão que roubava, ele ficava responsável em quitar a dívida que ficou do prejuízo que aquela pessoa perdeu com o roubo, né? Mas para o israelita fiel, pagar as dívidas que se contraía era uma exigência divina. Você vai entender aonde que eu quero chegar com isso, tá? Para que eu chegue na provisão. Mas assim, e por outro lado, aquele israelita que ele não tivesse bem nenhum material, ele podia vender a si ou aos seus filhos como escravo para que pudessem quitar as dívidas, né? Isso aí a gente já tá careca de saber. Mas veja só, eu estava orando pela madrugada e pensando a respeito disso. E Deus, ele falou comigo algumas coisas, eu obtive resposta de outras que eu estava questionando. Então, assim, olhando as dificuldades dos tempos atuais que nós temos hoje, que as pessoas passam hoje, né? Foi quando eu fiquei questionando no tempo antigo como que as pessoas faziam para poder pagar suas dívidas, né? Porque também naquela época também tinha imposto, naquela época também tinha, né, as dívidas pessoais, né, as necessidades que a pessoa contraía, né? Então, e hoje? Aí fiquei questionando o Senhor, foi engraçado. Hoje nós temos vários recursos, né, advindos assim do dinheiro. Então, o fato de ter o dinheiro hoje
muitas vezes faz com que a pessoa opte pelo dinheiro e não opte pela fé, né? O recurso material, ele muitas vezes ele vem praticamente ofuscar. Ele ofusca a nossa fé no sentido da invocação da divindade, né, do Senhor Todo-Poderoso, para que a gente tenha a solução dos nossos problemas, né? Se eu tenho dificuldade financeira, se você tem dificuldade financeira hoje, o que você faz? Você faz um empréstimo, você recorre ao seu patrão, né, pedindo aí um adiantamento, você parcela no cartão de crédito, né? Você pega emprestado com algum parente, com algum amigo, você compra aí na promissória, alguns lugares ainda vende, você compra o crediário que a gente fala, você faz as suas notinhas, né? Compra aí anotado, né? Então o que acontece? Os recursos que a gente tem hoje, tem algumas pessoas que recebem aí o Bolsa Família, recebem benefício do governo. Então os recursos que nós temos hoje, eles tomaram conta. E isso não é só para quem é do mundo, não. Na vida do cristão também, eles tomaram conta da provisão que vem de Deus através da invocação. Sabia? Muitas pessoas, quando têm dificuldade, elas recorrem a outros primeiro, antes de falar com Deus. E eu fiquei me questionando, Senhor, se o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, né? Será eternamente? Por que o Senhor, então, não age na vida financeira de algumas pessoas? Aí, às vezes, é isso que você está se perguntando. Por que Deus não age na minha vida? Por que será? Me responde. Eu dei uma pausa aqui. Então, por que será que Ele não age na sua vida? Aí eu te pergunto, você o invoca? É para Ele que você conta as suas dificuldades financeiras antes de correr lá para o padre, para o pastor, para o irmão da igreja, para o seu líder espiritual? Eu falo aqui para pessoas que são cristãos. Você conta aí para o seu vizinho, para o seu amigo, seu colega de trabalho, seu parente, as dificuldades que você está vivendo? Quando as pessoas tinham dificuldade naqueles tempos antigos, elas invocavam a Deus, que se manifestava para eles assim de diversas formas, né? Quantas pessoas hoje em dia têm sonhos, quantas pessoas têm visões, quantas pessoas têm dons de profecia? No sentido de que às vezes, né, a gente está precisando de alguma coisa, você não fala com ninguém, você fala com Deus e daqui a pouco estão, batendo na sua porta. Aí você vê que Deus, Ele é o Deus da provisão. Mas a gente sabe também que tem muitas pessoas aí, né? Quantos aí que são charlatães aí, colocam na sua boca dentro das igrejas, se levantam e falam assim, assim diz o Senhor. É difícil, né? Quantas pessoas que saem correndo aí atrás de profecias, atrás de revelação? Quantas igrejas mantêm isso, né? E muitas vezes estão aí de olho, na verdade, nos dízimos e nas ofertas para poder suprir as próprias necessidades deles, né? E as suas? Tem filho de pastor fazendo faculdade, fazendo MBA. E você? Nada contra. Nada contra. Né? Mas às vezes você deixa de comprar algo para dentro da sua casa para que você seja fiel nos dízimos e nas ofertas na casa do Senhor. Quantas vezes você está aí passando dificuldade e muitos usam aquele texto dizendo: roubará o homem a Deus? Sim, nos dízimos e nas ofertas. Aquela passagem fala
que quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes daquela época. Então, veja bem, Deus, Ele é Deus de provisão. E hoje eu creio que é o dia da sua provisão. Você crê? Você não veio pra cá à toa. Você não caiu nesse vídeo aqui porque você simplesmente estava aí procurando um videozinho no YouTube e caiu aqui. Não, é pra você mesmo. É pra você que Deus vai falar. É com você que Deus quer alertar nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Porque tem coisa, gente, tem coisas que se você não tiver o Espírito de Deus, você não entende. Lembra da viúva de Naim? Você acha que o profeta apareceu na casa dela à toa? Você acha que naquele tempo todo de escassez que era naquela época, quantas viúvas não estavam passando necessidade? Quantas viúvas? Mas eu creio firmemente no meu coração, eu creio que aquela viúva, ela fez as suas orações, ela dobrou o seu joelho, ela pediu a Deus, ela clamou a Deus pela vida dela. Ali naquele lugar, naquele tempo de escassez, para que a provisão viesse para dentro da casa dela, né? Então, assim, o profeta foi lá porque Deus mandou. Então eu quero te perguntar uma coisa agora. Deixa eu colocar meu telefone na carga aqui. Eu quero te perguntar uma coisa agora. Quem é você nessa história aí tão difícil aí, nessa realidade tão difícil que você está vivendo? Toda terra de escassez, para quem clama a Deus, é enviado um profeta. E eu tenho certeza que Deus vai enviar, está enviando um profeta aí para que ele possa te abençoar com a provisão para suprir as suas necessidades. Você crê? Coloca nos comentários aí se você crê nessa palavra, se você ainda acredita que ainda tem um Deus que tudo pode, para que possa abençoar a sua vida. A palavra de Deus fala que Deus está perto daqueles que o invocam, mas que quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Naquele tempo eles tinham fé, hoje a gente tem recursos. Sabe uma coisa que eu fico reparando? Quantas pessoas, né? Batem na porta do Senhor, Senhor, me abre a porta, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu preciso de dinheiro. Aí Deus vai lá, abre a porta para a pessoa. Aí o famoso, né? A pessoa segue cabeça de mosquito por qualquer coisinha, já tá se levantando, indo embora. Aí deixa aí o seu emprego formal, que até então a gente ainda tem garantia de alguma coisa, para se aventurar aí em mundo de provisão da internet. Sabe esse trabalho aí que você tem, querido? Foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Foi Deus que te abriu as portas. Ah, você ganha pouco. Você ganha pouco? Seja agradecido. Porque no momento você depende desse trabalho para poder pagar o seu aluguel, para poder trazer alimento para sua casa, para poder sustentar os seus filhos, arcar com as suas necessidades, né? Quantas e quantas pessoas eu conheço pediram a Deus trabalho, Deus abriu as portas e mais adiante saíram por si só ou porque se não, né, como que se diz? Não concordaram com alguma coisa em relação ao patrão, tiveram alguma insatisfação em relação a algum dos funcionários da empresa e a pessoa praticamente ela abre mão
daquilo que ela recebeu. Aí passa dificuldade, não sabe por quê. Entende? Aí fala, não, que Deus abriu a porta, que Deus fecha. E você? Qual que é a sua participação nesse caos aí, né? Quantas vezes as coisas se trancam na vida da gente por coisas que a gente faz? Aí depois a gente fica falando que a gente tá passando luta. Poxa, presta atenção nas coisas que você faz, né? Quanta gente aí que está desempregada no país, que a gente está vendo, né? Por conta de uma má administração no governo, né? Também. Mas nessa madrugada eu orei mesmo, pelas autoridades que governam o nosso país, para Deus repreender aí regimes totalitários que querem a miséria do nosso povo, querem que o nosso povo não tenha nada, né? Para aqueles que lutaram, para aqueles que conquistaram, para poder sair dividindo, dispensando, para perderem aquilo que conquistaram, né? Olha, querido, há países que nós sabemos que as pessoas comem camaleões, comem ratos, comem baratas, comem escorpiões. Há um país aí de uma bandeirinha red, para não falar outra coisa, você que conhece um pouquinho de inglês, você sabe o que significa, que estavam arrancando a colheita, tá? Dos camponeses lá, para que eles não tivessem suprimento para depender do governo, tá bom? Então, assim, para que viesse fome, para que viesse escassez, né? Então, a gente precisa se atentar para a realidade daquilo que está acontecendo, não só ao nosso redor, mas daquilo que está acontecendo lá longe também, para que a gente entenda o que vem por aí, né? Agora, a respeito da provisão que ela vem diante de Deus, ela só é conquistada através da fé, querido. Se você não clama, se você não chama, não tem profeta. Se você não busca, Deus não envia. Né? Igual eu já falei no início do vídeo, Deus, a nossa vida com Deus é um relacionamento que tem que ser construído. Se você não constrói, você vive segundo ao seu bel prazer. Deixa eu te falar uma coisa, os tempos estão mudando, as coisas estão ficando mais difíceis, né? Estão ficando mais estreitas para nós, a gente sabe que Jesus está voltando. Hoje em dia, se você falar aí para os mais novos aí que Jesus está voltando, eles praticamente riem na nossa cara porque eles não foram ensinados nem criados na fé. O altar deles, sabe qual é? É a tela do celular, que tem viciado aí nossos jovens, nossas crianças, né? Elas estão sendo ensinadas aí através de aplicativos a se afastarem praticamente de Deus. E o mais interessante é que você pode ver e entender que nos tempos antigos, aqueles que praticamente assim falavam com Deus, eles tinham resposta. Aqueles que buscavam ao Senhor, eles tinham resposta, né? E por outro lado, para aqueles que não faziam parte de uma determinada religião, eles eram mortos, eles eram perseguidos, eles eram queimados vivos, eles eram torturados. Sabe? Não fica aí com a sua mente, a sua cabeça acreditando no que a televisão tradicional ela te diz, não. Vai buscar fundamento, vai buscar a história. Pesquisa aí o que aconteceu nos tempos atuais, com missionários aí que foram levar a palavra em outros países. Não fique alienado com o que essa televisão tradicional ela te mostra, não, querido. O tempo é urgente da gente exercer a nossa fé, é tempo de buscar a Deus enquanto se pode achar, é tempo de se relacionar com Ele, é tempo de encontrá-lo, para que na nossa vida tenha provisão. Muitas vezes, às vezes, a provisão que você precisa é uma criatividade, para que você tenha uma segunda renda. Às vezes, a provisão que você precisa é algo que está faltando dentro da sua casa. É algo que há tempos você não vê. Às vezes, realmente é um dinheiro para que você compre alimentos, ou às vezes é roupa para os seus filhos. Eu não sei qual que é a sua vida. Eu não sei por que você entrou aqui nesse vídeo, mas Deus sabe. Entende?
Então, o intuito desse vídeo é fazer com que você exerça sua fé, que você se volte para Ele, para que você busque a Deus, porque ainda há um escape para você, ainda há uma criatividade vinda de Deus, ainda há uma estratégia, ainda há uma provisão, eu creio. Ainda há profetas de Deus na terra aí que cumpre o que Deus manda, que te entrega na sua porta o que você precisa, que ordena e vai lá e cumpre o que Deus falou com ele. Entendeu? Eu creio, escuta, aguça os seus ouvidos, eu creio que há anjos aí do seu lado. Se você entrou nesse vídeo é porque você precisava de uma resposta. Então eu creio piamente que há anjos ao seu lado, há anjos perto daqueles que invocam, que buscam a Deus, que estão prontos para te ajudar em suas necessidades, em suas angústias, né? Se volte para Deus, fale com Ele. Ele falou comigo essa madrugada, me acordou às 3 da manhã para falar comigo. Então, assim, enquanto eu falo contigo, Ele fala comigo. E eu tenho certeza que eu estou ajudando você enquanto você está me ouvindo. Creia. Creia. Deus, Ele jamais vai deixar de atender um pedido de um filho dele. Jamais. Deus, Ele não te esquece. Deus, Ele não te abandona. Deus, Ele não te deixa só. Eu não sei quem que você é, eu não sei o que você passa, né? Mas para todas as pessoas que passam por esse canal, para todas as pessoas que vêm para cá para procurar um alívio, uma resposta, eu tenho certeza que Deus fala com elas. Eu tenho certeza absoluta. E eu tenho certeza também que Deus está trabalhando na sua vida. E que daqui a pouco você vai ter testemunho para contar. Eu tenho certeza absoluta. Porque eu sei o Deus que eu clamo, eu sei o Deus que eu busco. E num ato um dia, eu acho que até de insanidade, eu falei com ele, falei, Senhor, quando eu estiver orando a Ti, quando eu estiver Te buscando, não confundas a minha voz, para que a minha bênção não vá para outro local. Deus, Ele não vai confundir a sua voz. Ele não vai confundir os pensamentos que emanam da sua mente. Ele sabe que são seus. Ele sabe daquilo que você necessita, daquilo que você precisa. Então faça o que a Bíblia diz, apresente-me as vossas razões. Está disposto a apresentar suas razões hoje para Ele? Dobra o seu joelho, querido. Dobra o seu joelho e Deus vai te abençoar, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.